História de Jacó e de Esaú. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. Ele nasceu como fruto de um milagre, pois sua mãe era estéril. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, pois queria um herdeiro, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca concebeu 2 meninos gêmeos, Esaú e Jacó. Os irmãos brigavam entre si no ventre. Um certo dia, Deus falou a Rebeca: há 2 nações dentro de ti, 2 povos virão destes meninos e o maior servirá ao menor. O primeiro a nascer foi Esaú. Ele saiu ruivo coberto de pelos e por isso foi chamado de Esaú, que significa coberto de pelos. Jacó nasceu em seguida, segurando seu irmão pelo calcanhar, por isso foi chamado Jacó, que significa o que segura pelo calcanhar. Os 2 irmãos cresceram e Esaú se transformou em um homem muito habilidoso com a caça. Isaque amava mais Esaú porque gostava da caça, mas Raquel amava Jacó. Certo dia, Jacó cozinhou uma carne. Esaú chegou cansado do campo e pediu a Jacó que lhe desse um pouco de carne. Então Jacó respondeu: está bem, mas primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Eu estou quase morrendo. Para que vai me servir a primogenitura nessa hora? Questionou Esaú. Então naquele dia os 2 fizeram juramento, e Esaú vendeu sua primogenitura em troca da comida. Isaque e sua família moraram por algum tempo na terra de Gerar e nesta terra Esaú, quando tinha 40 anos, tomou por mulher Judite e Basemate. E estas 2 mulheres foram para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito. Isaque já estava velho e os seus olhos mal podiam ver. Ele chamou Esaú e lhe falou: Esaú, meu filho, prepara uma caça para mim, um ensopado de carne como eu gosto. Depois venha até aqui para que eu te abençoe antes que morra. Quando Rebeca escutou Isaque falando com Esaú, procurou por Jacó e contou o que havia escutado. Então pediu que Jacó matasse 2 cabritos do rebanho e trouxesse para que ela preparasse um ensopado para Isaque. Assim teu pai vai te abençoar também. Mas Esaú é homem peludo e eu sou homem liso, falou Jacó, meu pai vai notar a diferença e ao invés de me abençoar, irá me amaldiçoar. Meu filho, confia em mim. Apenas faça o que eu te digo. Rebeca preparou o ensopado e vestiu a Jacó com casacos de Esaú, de modo que este parecesse ter mais pelos. E Jacó foi encontrar-se com seu pai. Meu filho, quem és tu? Sou Esaú, teu primogênito. Mas como você achou a caça tão rápido? O Senhor me abençoou para que eu achasse. Chega mais perto, filho, para que eu te apalpe e veja se és mesmo Esaú. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mas Isaque não reconheceu a fraude e o abençoou dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Depois disso Jacó se retirou e, em seguida, seu irmão Esaú se aproximou com a caça. Isaque perguntou: quem és tu? Teu filho Esaú, o teu primogênito. Então Isaque estremeceu por dentro e exclamou: então quem era aquele que estava aqui? Ele me deu a caça e eu comi e o abençoei com a bênção da primogenitura. E Esaú gritou com grande força: abençoa também a mim, pai. Teu irmão nos enganou e tomou a tua bênção. Esaú chorou e clamou a seu pai: não sobrou para mim nenhuma bênção? E Isaque respondeu: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú odiou Jacó pelo que este lhe fizera e prometeu para si mesmo: quando meu pai morrer, matarei meu irmão. A intenção de Esaú chegou aos ouvidos de Rebeca, que advertiu a Jacó: foge para as terras do meu irmão Labão, porque senão, teu irmão te matará. Mora com Labão até que passe a fúria de Esaú. Isaque chamou a Jacó e o aconselhou: filho, não tome esposa desta terra que estamos.
vá para a terra do irmão de sua mãe e tome como esposa uma de suas filhas. Depois de partir, Jacó teve um sonho. Jacó sonhou com uma escada que se estendia da terra ao céu, e Deus estava acima dela. No sonho, Deus renovou com Jacó os mesmos convênios que ele tinha feito com Abraão e Isaque. Jacó parou para beber água. Raquel buscava água nesse mesmo poço para dar às ovelhas de seu pai e ele, assim que a viu, tirou a pedra do poço para que ela pudesse matar a sede de seu rebanho. Como era comum na época, Jacó fez um acordo com o pai de Raquel para que pudesse se casar com ela. Por isso, o homem trabalhou 7 anos pela amada, que lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Na cerimônia de casamento, no entanto, o homem apaixonado foi enganado pelo pai da noiva e casou-se com a filha mais velha, Lia. A farsa foi alegada como um cumprimento a um costume daquelas terras, que estabelecia que a filha mais velha deveria se casar antes da caçula. Revoltado, Jacó conversou com Labão e, em um novo acordo, trabalhou por mais 7 anos para seu sogro para, enfim, casar-se com aquela mulher que viu no poço. Jacó volta para sua terra. Após o nascimento de José, cumpridos os 14 anos em que trabalhará para pagar o dote de suas 2 esposas, Jacó comunicou a seu sogro que pretendia voltar para a casa de seus pais. Labão convence Jacó a ficar mais tempo, 6 anos, onde trabalharia agora em troca de um salário. Quando estava a caminho de sua terra, Jacó enviou à sua frente mensageiros para encontrar com Esaú com o seguinte recado: Eu estive na terra de Labão todo esse tempo. E o Senhor me abençoou com servas e servos e rebanhos, por isso aceita meu presente. Os servos voltaram dizendo que Esaú estava vindo, juntamente com os seus 400 homens, encontrar-se pessoalmente com Jacó. Jacó ficou muito angustiado e teve medo. Separou os que com ele estavam em 2 grupos, porque pensou: se Esaú vier guerrear, um dos grupos se salvará. Depois Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te a tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. E Jacó separou uma quantidade muito grande de animais para oferecer para seu irmão com o fim de aplacar a ira. Ele mandou seus servos com os presentes à frente dele. Ele despediu seus filhos e suas mulheres e os escondeu. Jacó avistou Esaú de longe e inclinou-se sobre a terra 7 vezes. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Esaú perguntou: Quem são todas essas pessoas que estão contigo, Jacó? São os filhos e filhas que Deus me deu. E os rebanhos que recebi de ti? Não preciso de presentes, irmão. Deus me abençoou muito também. Jacó insistiu para que Esaú aceitasse os presentes. Esaú propôs que os 2 caminhassem juntos com os seus bandos. Mas Jacó disse: Irmão, tenho meninos pequenos e vacas de leite, eles não podem andar muito rápido. Passa à minha frente, eu vou atrás de ti e nos encontramos em Seir. E assim Esaú seguiu viagem. Jacó foi para Salém e fez cabanas naquela terra. Edificou também um altar para Deus e o chamou de Deus, o Deus de Israel. Diná, filha de Lia, saiu para conhecer as mulheres que se encontravam naquela terra. Mas o príncipe daquele lugar sequestrou Diná e deitou-se com ela, violando-a. Depois disso, sua alma se apegou a Diná e falou com afeto com ela. Pediu para que seu pai a desse como esposa para ele. Jacó ficou sabendo deste acontecimento e o pai de Siquém, Amor, foi falar com ele dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Os irmãos de Diná ouviram essa proposta e disseram: Tudo bem ela ser dada em casamento para ele, mas não podemos oferecê-la sem que o príncipe seja circuncidado. E não podemos nos juntar como povo sem que todos vocês se circuncidem.
Essas palavras foram boas ao rei daquela cidade, que propôs que o seu povo se circuncidassem e em troca eles se misturariam com o povo de Jacó. No terceiro dia em que todos já estavam circuncidados e sentiam a dor mais aguda, 2 dos filhos de Jacó, Levi e Simeão, foram à cidade e mataram todos os homens, inclusive o príncipe e o rei. E tomaram de Diná o palácio. Levaram presas as mulheres e saquearam a cidade. Jacó, ao saber disso, disse-lhes: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: Eles não deviam ter desonrado nossa irmã, tratando-a como uma prostituta. A peregrinação de Jacó. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Jacó se purificou e todos que estavam com ele fizeram o mesmo, expulsaram os deuses estranhos e trocaram as vestes. Então fizeram um altar para o Senhor em Betel. Deus apareceu para Jacó e falou: Jacó, eu vou fazer de ti uma grande nação e te darei essa terra. Agora você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Passado algum tempo, Raquel deu à luz mais uma vez e o seu parto foi muito penoso e veio a falecer. Raquel deu o nome de seu filho de Benoni, que quer dizer, filho da minha dor. Mas Jacó mudou o seu nome para Benjamim, que significa filho da felicidade. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó reencontrou seu pai Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Depois desses acontecimentos, a Bíblia relata a história de José. Depois que José se tornou governador do Egito, ele manda chamar Jacó para passar seus últimos dias com ele. Antes de Jacó descer ao Egito, Deus apareceu para ele em sonho e disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Jacó foi para o Egito com toda a sua família e seus bens. Passado algum tempo, Jacó ficou doente e José, sabendo disso, levou os seus 2 filhos para que os abençoasse. Jacó os abençoou e também chamou os seus 12 filhos e sobre cada um deles profetizou. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, e expirou, e foi congregado ao seu povo. José o levou para ser sepultado em Canaã, na cova que Abraão havia comprado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe com um amigo. Que Deus te abençoe.